Hoje é dia de explicar o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, que leva para Sapucaí no Carnaval de 2025, um enredo que conta a história da visita de Oxalá, o orixá criador, ao reino de Xangô, o reino de Oió, onde reina Xangô, o orixá da justiça. O enredo da Imperatriz se chama Omituto ao Olufon, água fresca para o senhor de Ifon. O enredo que a Imperatriz vai contar, ele está baseado num Itã. E os Itãs são histórias, são contos que envolvem os orixás. E aí, se você prestar atenção no começo do samba enredo da Imperatriz, ele apresenta isso para você, ele fala com quem tá ouvindo. Vai começar o Itã de Oxalá, segue o cortejo fofo ao senhor de Ifon, babá. Então esse vai começar o Itã de Oxalá é mais ou menos como aquele Senta que lá vem história que tinha naquele programa, né? Tá te contando que vai passar pela avenida a história desse Itã de Oxalá. Aí vem, segue o cortejo Funfun. Funfun é o grupo de orixás criadores, os orixás do começo do mundo. Então segue esse cortejo dos orixás Funfun ao senhor de Ifon Babá. Já dissemos aqui que o senhor de Ifon é Oxalá e Babá significa pai, né? Então pai Oxalá. Orinxalá destina seu caminhar, aí já começando a primeira estrofe do samba. Orinxalá é outro nome para Oxalá. Orinxalá destina seu caminhar ao reino do quarto alafim de Oió. Ou seja, Oxalá está indo em direção ao reino de Oió e o quarto alafim de Oió é Xangô. Alafim é o título, o rei de Oió é o alafim. E conta-se que Xangô foi o quarto alafim do reino de Oió. Alá majestoso em branco marfim, porque o alá é a roupa, é a vestimenta de Oxalá, então é uma vestimenta majestosa em branco marfim. Consulta o Ifá e assim no Odu o presságio cruel. Vamos lá. Antes de partir em direção ao reino de Oió, Oxalá consulta um babalaô, né, um sacerdote espiritual, que faz o jogo de Ifá, que é basicamente um jogo de adivinhação. E esse jogo de Ifá, ele é constituído a partir dos Odus. São Odus que vão se multiplicando e vão dando o seu destino. E esse Odu conta a história desse Itã, avisa Oxalá que essa viagem não deve ser feita, que essa viagem não será bem sucedida. Então, no Odu, o presságio cruel. Negando a palavra do babalaô, soberano em seu trono o Senhor, vê o doce se tornar o fel. Por quê? Porque Oxalá ignora o que vem desse Odu e vê o doce se tornar o fel, ou seja, vai lidar com isso ao longo do caminho. Quando Oxalá consulta esse babalaô, Babalaô recomenda que Oxalá leve outras 3 vestimentas brancas nessa viagem. E também recomenda que Oxalá faça uma oferenda para Exu, porque Exu é o senhor dos caminhos. Todo mundo que caminha, que vai de um lugar para outro, esse caminho é o caminho de Exu. Oxalá segue a recomendação de levar as 3 roupas brancas na viagem, mas não aceita a ideia de que ele tem que oferecer algo para Exu. Como assim Oxalá tem que oferecer algo para Exu para passar por esse caminho? Então ele não faz essa oferenda. E aí a gente chega no refrão do meio do samba. Ofereça para Exu, um ebó vai proteger. O ebó é a oferenda, o alimento que se oferece para Exu. Então aqui é como se fosse o babalaô indicando, né? Faz aí a oferenda para Exu. Penitência de Exu não se deixa arrefecer. Ou seja, quando você tem ali uma penitência para pagar para Exu, Exu vai cobrar. É a palavra do babalaô aí ainda. Oxalá não aceita essa palavra. E aí vem a segunda parte do refrão do meio, já mostrando as consequências disso. Ele rompe o silêncio com a sua gargalhada, é cancela fechada, é o fardo de dever. Vamos lá, esse ele aqui é Exu. Oxalá começa a caminhar e de repente aparece Exu com a sua gargalhada e ele é cancela fechada, porque a imagem que se cria aqui é a seguinte: quando você deve algo para Exu, você não vai conseguir passar, a cancela vai ficar fechada, como se fosse uma cancela de pedágio, né? Então, Exu é a cancela fechada, quem está devendo não passa. E quando diz aqui é o fardo de dever, é porque Exu aparece com um fardo de carvão e pede para Oxalá carregar, e Oxalá carrega. Essa é a primeira parte aí dessa cancela fechada. Já saindo para a segunda estrofe, vem ali, depois do refrão do meio, né? Mas o dono do caminho não abranda, foi vinho de palma, dendê e carvão. Porque o que acontece?
Oxalá começa a carregar esse fardo de carvão e de repente Exu derrama todo esse fardo de carvão em cima de Oxalá. O que Oxalá faz? Vai lá, se lava, né, no rio, se banha e troca a roupa. Usa a primeira daquelas 3 roupas que ele levou. Mas isso acontece de novo, com vinho de palma e com azeite de dendê. Por isso foi vinho de palma, dendê e carvão. 3 vezes Exu suja as vestimentas de Oxalá até que ele veste a última roupa que sobrou das 3 que ele levou. Sabão da costa para lavar a demanda, porque toda vez que ele vai lá, se suja, ele entra no rio para se limpar, né? Então, para lavar a demanda, já expliquei aqui em outro vídeo que demanda são sempre esses desafios que aparecem no meio do caminho. E a montaria o leva à prisão. Como assim Oxalá foi preso? A história é a seguinte: depois que ele veste a roupa pela última vez, Exu para de dar os fardos para ele carregar, ele não tem mais fardo nenhum para carregar, mas naturalmente com a caminhada, né, os 2 reinos eram distantes, a roupa vai ficando um pouco mais suja. Quando já está pertinho da entrada do reino de Oió, onde ele seria recebido como um rei e teria todas as regalias, Oxalá vê um cavalo que ele próprio tinha oferecido para Xangô. E o cavalo está perdido ali fora do reino. Ele vai até o cavalo e começa a levar o cavalo até a entrada do reino de Oió. Quando, de repente, surgem os guardas do reino de Oió que não reconhecem Oxalá e estão procurando esse cavalo e entendem que ele é quem roubou o cavalo de Xangô. E então ele é levado preso. E a montaria o leva à prisão. Está falando disso aqui, desse momento em que ele tenta ajudar Xangô, mas até pelas vestimentas sujas acaba sendo confundido com um ladrão e é levado à prisão. O povo adoeceu, tristeza perdurou nos 7 anos de solidão, porque conta esse Itã que Oxalá ficou 7 anos preso e, coincidentemente ou não, nesses 7 anos o reino de Oió teve um período péssimo, as pessoas adoeceram, tudo ficou muito ruim no reino de Oió. E aí vem mais uma virada de chave nessa história, nesse Itã da visita de Oxalá ao reino de Xangô. Justiça maior é de meu pai Xangô. Traz água fresca pra justiça verdadeira. Justiça maior! Meu pai Xangô mora no alto da pedreira. Justiça maior é de meu pai Xangô. Xangô também consulta um babalaô e disse que existe na prisão do reino de Oió um homem injustiçado. Então ele vai até a prisão, reconhece Oxalá, tira Oxalá da prisão e ordena que todo o reino faça um ritual de lavar Oxalá, das águas de Oxalá, banhando Oxalá para limpá-lo, para purificá-lo e em forma de pedido de desculpas também. Então Justiça maior é de meu pai Xangô, traz água fresca para a justiça verdadeira. E aí quando repete o refrão, né? Justiça maior é de meu pai Xangô mora no alto da pedreira, que é a morada de Xangô mesmo. Então aqui também é uma evocação de respeito a esse orixá. Preceito Nagô a purificar. Por quê? Porque o reino de Oió fica numa região da costa da mina, né? E a costa da mina inteira é a região dos povos Nagô. Então os Oiós fazem parte desse povo Nagô. Então é um preceito Nagô que vai aí na purificação. Desata o nó que ninguém pode amarrar, ou seja, a partir do momento em que se faz esse ritual, tudo volta a ficar bem no reino de Oió. E aí o final do enredo é o legado, porque até hoje existe o ritual das águas de Oxalá que vem desse Itã. Todos os anos, em setembro, se faz esse ritual das águas de Oxalá que rememora essa história desse Itã. E aí o samba traz uma alegoria para visualizar isso, né? Transborda axé no ibá e na quartinha. O ibá e a quartinha são as louças, onde se faz onde se coloca a água para esse ritual. Para afirmar tem acaçá, ebó e ladainha. Acaçá e ebó são oferendas e a ladainha são as rezas, né, as palavras de fé, os cantos de fé. E aí o refrão principal acaba sendo uma grande evocação a Oxalá. Onissaurê, aurê, aurê, é até um jogo de palavras, porque Onissaurê é um canto que diz glória ao Senhor do tempo, que é Oxalá, e o aurê é a bênção, né, o pedido de boa sorte, de bênção. Quem governa esse terreiro ostenta seu adê. Adê é o que cobre ali o rosto de Oxalá, né? Então quem governa esse terreiro é quem veste o adê, é Oxalá. Ijexá, o pai de todos os oris. Ijexá é um toque para Oxalá. E o ori é a cabeça, mas não a cabeça do ponto de vista biológico, né? É do ponto de vista da mente, dos pensamentos e tal. É o pai de todos os oris, é o pai de todas as mentes. Ijexá para ele. Rufam atabaques da imperatriz. O atabaque é um instrumento utilizado aí nesse Ijexá, nessa consagração para Oxalá, a história da imperatriz, segunda escola do desfile de domingo no Carnaval Carioca.